Nós estamos falando sobre as consequências do pecado no ser humano. E a gente vai falar hoje sobre relacionamento. E eu gostaria de começar assim, com um momento de sinceridade, tá? Isso aí. Você não precisa dizer de quem você está falando, tá? A gente não vai pedir para você falar nomes de verdade. Mas diz aí se você não concorda comigo que as pessoas são ruins. Não são? Você concorda comigo? As pessoas são ruins. Tem gente chata nesse mundo, não tem? Como tem gente chata nesse mundo? Meu Deus do céu! Os portões do inferno do chato se abriram e eles vieram morar perto da gente. Quantas pessoas chatas você conhece? Mas aí, tenta fazer uma conta rápida. Não precisa nem ser uma conta assim, uma conta minuciosa. Quantas pessoas chatas você conhece? Só uma? Não, isso a gente sabe, jovem. Isso a gente já sabe. Mas quantas pessoas, sei lá. Bom, eu conheço um monte de gente chata. Quantas pessoas que você conhece, que quando elas estão chegando na roda de conversa que você pensa assim, não. Porque tem gente, não sei se você notou, tem gente que espalha a roda de qualquer conversa. Sei lá, tá todo mundo conversando, a pessoa chega, um vai, sei lá, lembrei que eu tenho que fazer um exame de sangue. A pessoa prefere exame de sangue, para não falar exame de outra coisa, do que conversar com aquela pessoa. Tem outras pessoas, e essas pessoas assim, são extremamente complicadas. Felipe, vem aqui um pouco. São aquelas pessoas que, não sei se a pessoa conversa em braille. Não sei se você conhece alguém que conversa em braille, então ele fica assim, não cara, é o seguinte, aí ele fica pegando em você, e você fica lá, e o cara, ele não consegue conversar com você sem pegar em você. Ele chega perto, isso aí é pior do que conversar com bêbado. Tem gente que não precisa beber para ficar mais chato do que conversar com bêbado. Porque o que o bêbado faz? Ele chega, o bêbado, ele junta em você e fala, cara, eu te amo. Você tá ouvindo meu coração tá batendo, Felipe, baixa o seu nome. E daqui a pouco, para piorar, o que ele faz? Ele não só beija, ele chora. Ele chora, eu considero você pra caramba. Ele fica aqui, ele para, e você não sabe se ele morreu, desmaiou ou dormiu. E não dá pra sair. Não tem, por quê? Aí você fala assim, não, legal, deixa eu voltar pro seu lugar. Volta lá pro seu lugar. Ele viu, pronto, você foi. O dedo. Aí vai lá, o cara. Não sei se eu já falei isso pra você, considera. As pessoas têm uma capacidade de atrapalhar qualquer boa vontade que a gente tenha para relacionamento. As pessoas são assim. As pessoas. Você é assim. Talvez você não seja esse tipo caricato que a gente está mostrando. Mas vamos combinar? Nós somos insuportáveis. Eu não sei como alguém aguenta se relacionar com a gente. Porque a gente não se aguenta. Você já tentou ficar 2 horas sozinho com você mesmo? Tipo, senta numa cadeira, sem nada, sem som, sem televisão, sem computador, só você e Deus. E fica lá, tranquilo com os seus próprios pensamentos. 10 minutos você está tendo taquicardia. Porque você começa a notar que nem você aguenta ficar sozinho com você mesmo. Há demônios que parecem poluir a nossa mente com pensamentos completamente danosos, de uma tal forma que a gente começa então a ter que poluir o ambiente com sons para não ter que ouvir aquilo que está dentro do nosso próprio pensamento. E aí nós, ao nos relacionarmos com pessoas, nós nos juntamos a outras pessoas que têm esse mesmo tipo de problema. Claro que, como a gente viu na semana passada, a nossa primeira tendência é dizer, o problema está nos outros. Mas
a gente precisa reconhecer, o problema está em todo mundo. Todos nós temos sérios problemas relacionais que têm a ver com problemas que estão em nosso coração. Nós vamos falar sobre isso hoje e nós vamos começar com textos que eu sei que você já conhece. Nós vamos passar um pouco rapidamente por eles, porque é necessário primeiramente a gente lembrar de onde veio o problema. Antes a gente precisa lembrar como é que Deus fez as coisas e como é que tudo era para ser. Então a gente vai para Gênesis 2, a partir do versículo 18, que diz assim: então, isso lá, o relato da criação. Então o Senhor Deus declarou, no meio da criação, quando ele já está terminando a criação de todo mundo como a gente conhece, o planeta Terra. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como é que este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus, e não sentiam vergonha. Antes da gente voltar para esse texto, eu quero ir para um texto que nos ajuda a entender esse. Está lá em Gênesis 1, versículo 26. Gênesis 1, versículo 26 diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, aves do céu, animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Nós temos dois textos falando sobre a criação do ser humano, homem e mulher. O primeiro é quando Deus olha para o ser humano e ele diz: não é bom que o homem esteja só. Não é legal que o homem esteja só. Só que você tem que lembrar que esse texto acontece depois desse que você tem aí projetado. Quando Deus diz: façamos o homem, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Ora, quando Deus diz: eu vou fazer o homem à minha imagem e semelhança, lógico, ele não está falando fisicamente. Não quer dizer que nós fisicamente somos iguais a Deus. O texto em hebraico, ele é escrito de uma forma que Deus está dizendo: eu quero criar um ser que reflita a mim mesmo, quem eu sou. Então Deus deu ao ser humano características que eram inerentes a ele mesmo. Tanto é que o texto diz: governe ele, domine ele. Assim como Deus domina sobre toda a criação, o ser humano também vai dominar sobre toda a criação. É a capacidade de governar de maneira amorosa que o ser humano perdeu por causa do pecado. Nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Porém, uma das características que nós sabemos que Deus tem é que Deus é um ser comunitário. Essencialmente nós precisamos lembrar da Trindade. Deus existe como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus sempre foi um Deus comunitário. E Ele sabia que se nós não nos tornássemos seres comunitários, nós não conseguiríamos refletir plenamente quem Deus é. É por isso então que chega um momento na história que Deus olha para o ser humano que está lá sozinho, vivendo no paraíso, e diz: não é bom que o homem esteja só. Não apenas pelo simples fato do homem estar sozinho, mas porque estando sozinho ele não reflete um Deus comunitário, porque esse é o alvo. Então veja, Deus cria relacionamento porque Ele sabe que pessoas se relacionando mostram um Deus que se relaciona. Pessoas que se relacionam mostram um Deus que é relacional. Pessoas que se relacionam mostram um Deus que tem interesse em se relacionar, inclusive com os seres humanos. Por isso que na história da igreja cristã, relacionamentos, amar ao próximo, sempre foi uma coisa muito importante, porque isso é reflexo do próprio Deus que nos guia e que coordena a história. Aí, como é que Deus gera a demanda em Adão? Porque até aquele momento,
Adão não sabe que não está bom, porque ele está vivendo lá no paraíso, ele está tranquilo. Aí a Bíblia diz que Deus traz todos os animais para que Adão dê nome aos animais. E aí ele vai dando nome aos animais, só que Deus usa uma técnica. Ele traz os animais com seus semelhantes. Aí Adão, depois de dar nome a todos os animais, nota que todos os animais têm o seu semelhante. Mas quando ele chega no final do dia, ele está cansado, ele vai para a cama para descansar, como é que ele está? Ele está sozinho. É a primeira vez que Adão tem a consciência. Peraí, todos os animais têm o seu semelhante, eu estou sozinho. E aí então, o coração de Adão se entristece pelo simples fato dele não ter um semelhante. A Bíblia diz que Deus faz cair um pesado sono sobre ele, e até hoje homens têm isso. Deus tira uma parte dele e traz de volta aquela parte na forma de uma mulher, que é uma forma poética do texto dizer: seres humanos só estão completos quando encontram a sua parte perdida no outro. Isso que o texto quer dizer. É interessante porque Adão vivia muito bem, porque ele vivia no paraíso, mas sozinho não estava bom. Ele tinha um pleno relacionamento com Deus, mas sozinho não estava bom. O que o texto está dizendo é: relacionamentos foram feitos como um presente para o ser humano refletir a Deus e se alegrar plenamente. Tanto é que Adão olha para a sua companheira e diz: agora sim. É uma expressão que ele está dizendo: agora tudo está completo, agora tudo faz sentido, agora tudo está muito bom. E o texto termina dizendo: eles estavam nus e não tinham vergonha. Ora, o texto não está dizendo que simplesmente eles estavam pelados, não é que simplesmente eles estavam sem roupa, é que eles estavam plenos. Eles não tinham segredo um para o outro, eles eram completamente sinceros e completamente abertos um para o outro, e eles não tinham vergonha disso. Eles não tinham vergonha de desnudar a alma, eles não tinham vergonha de desnudar o coração um para o outro. Assim é que Deus criou o relacionamento para ser. Porém, é claro que a gente olha para a história e a gente sabe que bom, mas não é assim. Simplesmente não é assim. Pouquíssimas são as pessoas que têm coragem de desnudar a alma para qualquer ser humano, seja ele quem for. Todos nós temos nossos segredos, todos nós temos as nossas vergonhas, todos nós temos aqueles cantinhos da vida que a gente torce para que ninguém nunca fique sabendo, porque nós temos vergonha daquilo. Todos nós temos coisas que nós guardamos e pensamos assim: isso vai comigo para o túmulo. E só vão ficar sabendo se eu escrever uma biografia autorizada, que eu só autorizo para ir para a editora depois que eu morrer. Enquanto eu estiver vivo, eu não quero que as pessoas saibam exatamente quem eu sou. Porque eu sei que no fundo, a única pessoa que me aguenta do jeito que eu sou é Deus. Porque eu mesmo não me aguento do jeito que eu sou. Alguma coisa aconteceu entre aquilo que deveria ser e aquilo que é. E a Bíblia diz que foi o pecado. Foi a decisão humana de romper com Deus. O pecado entra na história, nós rompemos com aquele que é o doador da vida, com aquele que é o doador de relacionamentos. E aí então, vamos ver como é que as coisas passaram a ser. Uma coisa importante antes. Deus criou o ser humano. Qual o nome da mulher dele? Qual o nome da mulher? Da mulher que Deus criou para o ser humano. Qual é o nome? O interessante é que a gente só sabe o nome da mulher porque a gente tem a continuação do texto. Porque, Reginaldo, volta para a gente o slide anterior, por favor. Veja que, disse então o homem: essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada o quê? Você notou que o homem não deu nome à mulher? Você só sabe o nome dessa mulher porque tem a continuação do texto, a gente vai chegar lá. Mas o interessante é que se a Bíblia terminasse em Gênesis 2, a gente nunca saberia o nome dessa mulher. Sabe por quê? Porque ela seria uma mulher sem nome. Deixa eu explicar por quê. Porque na cultura hebraica, dar nome a alguma coisa
significa ter posse. Então, por exemplo, esse celular é meu, eu comprei. O que significa dizer que se eu quiser quebrar esse celular, eu posso quebrar esse celular. Talvez você diga assim, não faça isso, dê o celular para mim. Mas eu posso falar, não, o celular é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Inclusive vou chamá-lo de Astolfo. Você pode dizer, cara, é ridículo fazer isso. Eu vou dizer para você, pode ser, mas o celular é meu. E na cultura hebraica, se eu quiser dar nome ao meu celular, eu posso, porque ele é meu, eu mando nele. Se eu quiser jogá-lo fora, eu jogo. Se eu quiser guardá-lo, eu guardo. E ninguém tem nada a ver com isso. Veja que Adão tinha acabado de dar nome aos animais, que era uma forma de dizer, você é superior aos animais, você vai governar os animais. Até esse momento, o ser humano não tem autoridade para matar nenhum animal, mas ele cuida dos animais. O que Deus está dizendo? Na hierarquia de governabilidade do jardim do Éden, você é superior aos animais. No entanto, quando Adão vê a sua mulher, o que ele não faz? Ele não dá nome. No hebraico é um jogo de palavras. O homem é Ish e mulher é Isha. Ele está fazendo um jogo de palavras dizendo assim, eu não posso dar nome para ela. Por que eu não posso dar nome para ela? Porque ela é igual a mim. Eu não mando nela, eu não governo sobre ela, eu não tenho autoridade sobre ela. Ela é estritamente, totalmente igual a mim. Como Adão nota, como o homem nota que a mulher é igual a ele diz, eu não vou dar nome para ela. Se eu sou homem, ela é mulher. Em alguns textos da Bíblia você tem varão, varoa, homem, mulher, esposo, esposa. Isso é interessante porque, veja, originalmente relacionamentos são feitos para que seres humanos sejam iguais uns com os outros. Agora vamos lá, Reginaldo, pula 2 slides para a gente aí, para ver onde a gente vai agora. Aí o ser humano pecou, como nós vimos na semana passada. E então, Deus chega para o ser humano e diz para o homem, por que você está com medo de mim? Por que de repente, do nada, você tem medo de Deus? Deus vem conversar com o ser humano e o ser humano foge de Deus, pela primeira vez na história. Isso acontece logo depois que eles comeram da árvore que Deus disse que não deveria comer. Deus chega para o homem e diz, aconteceu alguma coisa? E veja o que o homem diz. Disse o homem, o que ele disse? Foi quem? Foi a mulher. A mulher que o Senhor me deu por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Viu, mulheres, o que vocês fizeram? Tão contente? É vergonhoso que vocês mulheres estejam aqui com a cara lavada, depois de terem feito o que fizeram conosco, homens santos, lindos e maravilhosos e inocentes, desde que o mundo é mundo. Homens vão sendo seduzidos por mulheres pecaminosas e demoníacas. A sorte de vocês mulheres é que vocês têm nós homens para casar, para tentar através do casamento santificar a vida de vocês, suas pecadoras irremediáveis. Claro que Adão está sendo completamente sem vergonha, porque ele não está assumindo a culpa de um ato que ele fez, mas é interessante como é que ele faz para não assumir a culpa, ele joga a culpa no outro. Essa é uma tendência que o ser humano tem desde que o mundo é mundo. E o pior é que no texto, Adão não apenas coloca a culpa na mulher, porque o que ele está dizendo é o seguinte, Deus, vamos lembrar a história. Como é que eu estava quando o Senhor resolveu criar a tal mulher? Pelo que eu me lembre, eu estava dormindo. O que significa dizer que eu nunca pedi uma mulher.
Mas de repente eu acordei e lá estava a dita cuja. O que significa dizer, Deus, que há dois culpados nessa história: o Senhor e a mulher que o Senhor criou. Então não me venha, Deus, com conversa fiada, querendo perguntar o que aconteceu. O Senhor sabe o que aconteceu. O Senhor criou essa aí, ó. Eva estava ali do lado ouvindo tudo isso. Eu tenho certeza que pela primeira vez na história nós tivemos uma crise matrimonial. Pela primeira vez na história, porque você não vai imaginar que depois eles voltam para casa, Eva vai fazer, sei lá, um café para Adão. A não ser que ela faça o café, faz o café, tudo bonitinho, tem que jogar na cara dele, para dizer o mínimo. Pronto. A partir desse momento, os relacionamentos serão assim. Nós vamos começar a nos relacionar a partir desse momento sempre com ressalvas, sempre imaginando que o outro vai poder nos trair, sempre imaginando que o pior vai acontecer, sempre imaginando que o outro é um pouco inimigo, de uma forma que eu não posso me entregar plenamente, porque entregar-se plenamente é pedir para apanhar. E assim eu me relaciono na família, mas eu não me relaciono plenamente. Porque não se esqueça, você está se relacionando com alguém que pode ser um potencial inimigo. Você nunca sabe o dia de amanhã. Filhos são uma grande bênção. E aí eu ouço direto alguém dizendo: é uma pena que cresce, né? Filho é uma bênção, mas você vai ver seus filhos vão crescer, vão virar demônios. A gente ouve isso. A gente ouve o pessoal falar: ai, que beleza essa criança, mas vai chegar na adolescência, você vai ver só, você vai querer matar esse ser. Por exemplo, pai e mãe. O que a gente ouve na sociedade? Pai e mãe é bom, mas depois envelhece, dá um trabalho. Aí os irmãos ficam discutindo quem é que vai cuidar do pai, quem é que vai cuidar da mãe, onde é que a gente vai colocá-los. Veja, a gente vai se relacionando sempre com ressalvas, porque o outro pode ser o grande demônio da história. Isso não é novo, isso é velho. Adão fez isso, foi a mulher que o Senhor deu. Relacionamentos hoje são infelizmente muito mais pautados pelo pecado do que pela graça. Mas a gente tem que lembrar, não foi assim que Deus fez para ser. Deus fez relacionamentos para ser uma grande bênção na vida do ser humano e para refletir quem ele é. E o pecado acabou com isso. Veja a continuação do texto em Gênesis 3, 16 a 19. A mulher, então Deus agora vai dizer: já que vocês pecaram, vocês vão ter que assumir as consequências do erro de vocês. A mulher, Deus declarou: eu multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. O que está acontecendo o que para você seria um momento de grande bênção, a geração de uma outra vida, agora vai ser um peso. Você vai penar para fazer isso. Vai ser complicado fazer isso. De uma tal forma que quando chegar no final da gravidez, você fala: essa peste saia logo. Eu não aguento mais isso daqui. Seu desejo será para o seu marido e ele vai dominar você. Uma coisa importante que eu quero dizer: o texto aqui não está dizendo o que Deus quer, ele está dizendo o que acontece como consequência do pecado. Não é um texto em que nós estamos lendo o que Deus aprova. Deus simplesmente está dizendo: eu adverti você, se você pecasse, todas as áreas da sua vida seriam destruídas. Olha o que você fez com o relacionamento. Deus não está dizendo que Ele quer que o homem domine a mulher. Ele está dizendo: a dominação masculina sobre a mulher, de maneira despótica, é consequência do pecado. O texto está dizendo que Deus aprova isso? Não. Ele está dizendo simplesmente como as coisas passam a ser como consequência do pecado. E ao homem ele declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela você foi tirado. Porque é pó e ao pó voltará. Deus disse que o ser humano morreria, e agora ele vai morrer. E veja agora Gênesis 3, versículo 20, quando acaba o texto das maldições que Deus diz que o ser humano sofreria. Gênesis 3, versículo 20 diz o quê?
O que Adão fez? Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O que Adão fez agora? Seu nome é Eva. Agora, o bonitão está dizendo assim: mando eu. Entendeu de onde vem a dominação e todo o desequilíbrio de qualquer relacionamento humano? É consequência de pecado. É interessante as pessoas da nossa cultura dizerem que a Bíblia é um livro machista, porque a Bíblia começa justamente condenando isso e dizendo: as pessoas precisam saber que isso é fruto do pecado, e se é fruto do pecado, é algo pelo qual a igreja precisa ser totalmente contra. Para que a gente entenda isso, a gente vai para um outro texto de Gálatas 3 para entender o que Jesus faz com tudo isso. Veja o que Gálatas 3, um texto essencialmente cristão, e é um texto escrito para a igreja, para cristãos, diz. Gálatas 3, a partir do versículo 26. Todos vocês, todos, são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. O que ele está dizendo? Olha, todos vocês, igreja, todos, são filhos de Deus. Essa é a nova realidade que a gente compreende a partir da cruz. Jesus veio para morrer em nosso lugar, assumiu para si os nossos pecados, ressuscitou, nos deu vida, o que significa dizer que Ele é o nosso substituto diante de Deus. E Ele fez isso para nos reconectar a Deus, de uma tal forma que agora aqueles que confessam a Cristo e que creem em Cristo são todos irmãos e irmãs, assim como deveria ser lá em Gênesis 2. E é por isso que, veja a continuação do texto: não há judeu nem grego. Deixa eu explicar isso, porque quando Paulo diz não há judeu nem grego, ele está pegando dois povos que não se bicam. É como se ele estivesse escrevendo para nós hoje assim: olha, vocês não podem esquecer uma coisa, não há brasileiro e argentino mais, é todo mundo amigo. Não há judeu e palestino, é todo mundo amigo. Não há, sei lá, norte-americano e mexicano, é todo mundo amigo. Não há, o que mais? Corinthians e Palmeiras. Não, Corinthians e Palmeiras não. Porque palmeirense não é povo, né? Corintiano é povo, mas palmeirense não. É basicamente isso que ele está dizendo. Olha, se vocês têm qualquer diferença com relação à raça, vocês não compreenderam o Evangelho. E ó, estou para te dizer, hein? Se há um povo que gosta de ser racista, é o nosso povo. Porque, pessoal, algumas expressões que sim, você nunca disse, você nunca pensou, mas eu colhi por aí. Você diria que o carioca é como? Todos aqui, você que é carioca, está nos assistindo, nós estamos aqui no estado de São Paulo, segundo nós, que é o estado que move o país. Sem nós, o Estado do Brasil seria uma porcaria. Sem nós, lindos, maravilhosos, trabalhadores. Vocês não poderiam estar na praia agora, porque é só isso que vocês fazem. Praia. Temos aqui representantes dessa laia. Queremos dizer que porta tem um R só, por isso que a gente fala porta e não porta. Mas claro, nós não somos racistas, nós apenas estamos só falando aí para o pessoal do Ceará. Pessoal do Ceará. O que dizer do pessoal do Ceará? Segundo o pessoal de São Paulo, serve só para virar comediante e vir para o Sudeste. Ou vender pouco pra gente na praia quando a gente for pra lá. Antes que o pessoal xingue a gente, hashtag ironia.
Antes o pessoal vai ter passeata aqui na frente, vão tentar ocupar o ajuntamento. Ocupa tudo, vão ocupar o ajuntamento. Então, hashtag ironia. Mas eu sei, você nunca pensou isso. Porque, claro, você é judeu nem grego, todos são um em Cristo. Você consegue entender que as relações étnicas em Cristo são totalmente transformadas, porque nós reconhecemos que a imagem de Deus está em todo ser humano, seja ele de que raça for. É por isso, por exemplo, que na igreja você nunca vai ver distinção em nenhum lugar da igreja entre brancos e negros, por exemplo. Nunca vai acontecer, porque nós, como igreja, sabemos que é inadmissível que isso aconteça. Numa época que a xenofobia cresce, nós cristãos estamos isentos disso, porque nós compreendemos o Evangelho, e nós sabemos que Jesus morreu por judeus, gregos, brasileiros, argentinos, e até esses insuportáveis paulistas e paulistanos que acham que são mais do que verdadeiramente são. Bom, sem contar também que a gente aqui de São Paulo não conseguir compreender a beleza da diversidade é uma grande sacanagem, porque eu estou olhando aqui para vocês, eu consigo diagnosticar umas 10 nações diferentes, só de cara. Aqui tem, vou falar sem medo de errar, aqui tem italiano, que é uma raça boa também, né? Uma raça boa. Deu tudo certo. Italiano é uma bênção. Eu vou falar de tranquilamente, eu tenho parte de ser italiano. Isso, 4, mas tem espanhol aqui que também é de uma finura. Espanhol é de uma finura. Temos aqui índios. Temos aqui romenos. Não dá nem para falar de romeno, porque nem sabe, né? Tem o romeno, legal, coisa a única coisa que a gente sabe da Romênia, um país bom, gerou um monte de Drácula, quer dizer, é um país realmente de gente santa, tem Conde Drácula. Você imagina um país que tem Conde Drácula como uns heróis nacionais, quer dizer, beleza, só falta o quê, sei lá o quê, Macunaíma, quer dizer, aí é o relaxo. O que mais que temos aqui? Portugueses, também é um povo. O Brasil tem tudo que há de melhor, né? Nós temos tudo o que há de melhor. E historicamente também, você deve notar que esse pessoal que veio e colonizou o nosso país era nada do seu país de origem. Por exemplo, os portugueses que vieram para cá, pessoas boas, com uma índole irremediável, vieram para cá, já viu. O que mais que tem? Tem holandês, os holandeses que aí foram expulsos também, né? Você sabe, a pessoa chega no país, a primeira coisa que ele faz é transar e ter filho. Então já ficou uns holandeses aí também. O que mais que tem? Franceses, aí já é another level. Aí é francês, vou te dizer, francês é uma beleza. Francês é de um requinte, né? Turco, tem uns turcos, libaneses, beleza. Aqui em Piracicaba agora também a gente tem a festa das nações, você não tem a festa das nações, você anda na Governador, é a festa das nações ao vivo. Você tem tudo, você tem ali do Nepal a Sri Lanka. Coisa maravilhosa, de uma... Eu acho interessante a gente flertar com o racismo num país como o nosso, porque quem é que tem sangue puro para dizer isso? A gente é uma mistura de tudo isso e mais um pouco, e a gente tem a audácia de flertar com xenofobia, que coisa absurda. Isso sem falar do Evangelho, porque o texto está dizendo: não há no Evangelho, na compreensão de que Jesus morreu por nós, judeu nem grego. O que Paulo está dizendo? Dá para o judeu parar de achar que é melhor porque é judeu? E dá para o grego parar de achar que é melhor porque é grego? Porque todos somos iguais em Cristo. Veja como o Evangelho é aquilo que vem e vai reconstruindo as coisas como deveriam ser, lá em Gênesis 2. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém tem mais direito que ninguém. Ninguém tem mais dignidade que ninguém. Porque o único que
mais, não tem escravo nem livre. As relações sociais são refeitas em Cristo. As diferenças sociais não têm mais sentido, ou não deveriam ter sentido dentro da igreja de Jesus. Não há nem escravo nem livre. O escravo não é melhor que o livre não é melhor que o escravo. O que significa dizer que a dignidade inerente ao ser humano, pelo menos diante do Evangelho, não tem a ver com o que ele tem. Não tem a ver com o bolso, não tem a ver com a conta, não tem a ver com a roupa que ele usa, tem a ver com quem ele é na cruz. A Bíblia diz que Cristo, mesmo sendo rico, fez-se pobre. É interessante notar que Cristo experimentou as duas realidades sociais. Ele, sendo rico, se fez pobre. Uma coisa importante: Cristo rico era diferente do Cristo pobre? Não. O que Jesus está mostrando aqui não é o fato de ser rico que lhe faz melhor, e nem o fato de ser pobre. Porque nós vivemos num país em que parece que há uma luta de classes, e a gente sabe que isso vem de brigas históricas e de teorias e de movimentos em que as pessoas creem que a luta de classes é que move toda a relação humana. O Evangelho diz: não, o que move relação humana, infelizmente, é o pecado inerente a qualquer ser humano, e isso tem que ser substituído pelo Evangelho, onde não há rico, não há pobre, não há escravo, não há livre. Porque o que define a dignidade do ser humano não foi e nunca será a sua condição social. Há algo maior do que isso na cruz. Aqueles que defendem um ou outro lado se esquecem de uma coisa: Jesus, quando nasceu onde? Onde é que foi o berço? Hoje nós temos os berços americanos, berço americano, dá para a criança rolar, pular, berço americano. Quando a gente nasceu aqui, nossa geração, era aqueles bercinhos lixo. Agora é tudo berço americano, aquelas coisas, não sei o quê. A criança ficou pequenininha lá no meio. Jesus teve que tipo de berço quando nasceu? Uma manjedoura. Uma manjedoura basicamente é o quê? Um coxo. Sabe, se você já foi num sítio, uma fazenda, sabe o local lá que os animais lá, é o coxo lá? Então, pegaram aquilo ali, deram uma forradinha, uma limpadinha, limpa ali e coloca Jesus ali, porque é o que tem, é o que a casa oferece. Aí alguém pode dizer: tá vendo? Jesus estava mostrando que os pobres têm a sua dignidade maior. Você não pode se esquecer que, na verdade, se a gente for procurar Jesus hoje, ele está onde? Ele está ao lado do Pai, sentado no quê? No trono. Ele nasceu numa manjedoura, mas ele está sentado no trono. Você pode dizer que Jesus hoje é mais Jesus do que Jesus na manjedoura? Não. Porque você não pode definir alguém por onde ela está com relação à qualidade do ambiente que ela está, mas por quem ele é. Jesus simplesmente é, tanto na manjedoura quanto no trono. A identidade não está no nosso bolso. Esteja ele cheio, esteja ele vazio. E também não há o que agora no Evangelho? Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem ou mulher. É claro que o texto não está dizendo que não há diferença inerente ao fato de ser macho ou fêmea. O que o texto está dizendo é que a identidade de um homem e de uma mulher não está na sua valorização sexual, mas na cruz. Não há homem nem mulher. Não há mais ou menos importantes apenas pelo fato de sermos homem ou sermos mulher. Na época em que Jesus vivia, as mulheres não podiam ser testemunhas de um crime, num processo, porque elas eram consideradas legitimamente mentirosas. Então funcionava mais ou menos assim na época de Jesus. Vamos imaginar
que qualquer uma das irmãs, Ana Mari, por exemplo, Ana Mari está saindo do ajuntamento, aí ela vira a esquina, ela vê o Marquito dando tiro em alguém e matando. Foi só ela que viu. Aí a polícia chega, a Ana Mari está lá e fala assim, olha, eu vi quem foi. Tá, você viu quem foi? Quem foi? Foi o Marquito. Como que fez? Não, ele pegou um revólver, deu um tiro, matou a pessoa, saiu, ele virou ali a esquina, ele estava vestido assim, fica claro que ela viu, ela conta detalhes. Aí, se ela está em Israel na época de Jesus, alguém ia falar para ela assim, alguém mais viu? Não, só eu vi. Ah, então, fazer o quê? Porque ela não vai poder ser testemunha, porque ela é mulher, e a mulher é essencialmente mentirosa. Então, mesmo que ela tenha visto o crime acontecendo, quando chegar no tribunal, sabe o que ela vai fazer? Ela vai mentir. Porque ela será tomada pelo espírito Exu mentira e irá mentir. O maior acontecimento da história, segundo a Bíblia, é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é contada assim, e será contada assim para sempre. Algumas mulheres estavam indo ao túmulo. Quem estava indo ao túmulo? Algumas mulheres estavam indo ao túmulo, e quando elas chegaram, elas viram o túmulo aberto, e um anjo apareceu e disse, quem que vocês estão procurando? E elas disseram, nós estamos procurando Jesus. Você viu? O que o anjo disse? Esse Jesus a quem vocês procuram ressuscitou. Vão e contem aos seus discípulos. Quais são as primeiras testemunhas do maior acontecimento da história? Não é o maior acontecimento da Bíblia, é o maior acontecimento de toda a história. 3 mulheres. Numa cultura em que a mulher não podia ser testemunha de nada, Deus faz delas, historicamente, as principais testemunhas do principal ato de toda a história. Porque no Evangelho não há mais homem ou mulher, todos são um. É por isso que no Evangelho Jesus conversa tranquilamente com uma mulher samaritana. Os homens e os próprios discípulos de Jesus chegam e dizem, mestre, você está conversando com uma mulher samaritana? Quando você lê o capítulo 4 de João, que tem essa conversa da mulher samaritana, isso é muito interessante, porque sempre que perguntam para Jesus, tu és o Messias? Várias vezes no Evangelho, as pessoas perguntam para Jesus, você é o Messias? E ele sempre responde com uma outra pergunta, dizendo assim, o que as pessoas dizem? O que você acha? Em nenhum lugar do Evangelho, Jesus simplesmente chega e diz para as pessoas, eu sou o Messias. Sou. A não ser em um local. Em João 4, ele conversando com uma mulher samaritana, e se alguém que é estigmatizado é uma mulher samaritana, porque ela não é nem judia, nem homem. Ela é o que pior pode haver na cultura religiosa daquele tempo. Ela é mulher e é samaritana. Ela chega para Jesus e ela nota que Jesus é um cara especial. E ela diz assim, olha, eu ouvi falar que vai chegar um tempo que o Messias virá. E ele vai explicar todas as coisas difíceis para a gente e vai salvar a gente. Aí Jesus olha para aquela mulher e diz o quê? Eu sou ele. Eu que estou falando com você, sou o Messias. A única vez em que Jesus declara isso de maneira aberta e definitiva foi para uma mulher samaritana. Veja como o Evangelho, diferente do que as pessoas dizem por aí, resgata dignidades que a nossa cultura tem tentado exaltar ou diminuir. Na cultura em que nós estamos inseridos, nós estamos aprendendo a viver a luta do nós contra eles e eles contra nós. O Evangelho diz, todos somos um em Cristo Jesus. Vamos voltar para o texto. Pois todos, judeus, gregos, escravos, livres, homens e mulheres, são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Todos são um em Cristo. Eu quero terminar dizendo que
Se você tem problemas relacionais, a única alternativa viável, segundo a Bíblia, é Cristo. Se você tem problemas com relação à etnia, com relação à diferença social e às diferenças com relação ao sexo, ou se a gente quiser ser politicamente correto, gênero, a solução não está nos pseudo-pensadores do mundo que nós vivemos, que cada vez mais tem falado de idiotice sem nenhuma comprovação do nada para lugar nenhum. Nós vivemos hoje a exacerbação dos palpiteiros de plantão. Sejam eles em blogs, YouTube, Facebook ou qualquer outra porcaria que venha aparecer por aí. E cristãos, infelizmente, têm dado ouvido a ladainhas. Eles estão abrindo mão de ouvir o Evangelho, que diz que todos são um em Cristo Jesus. A solução definitiva para os males em qualquer sociedade é Cristo. A solução definitiva para qualquer diferença em qualquer relacionamento é Cristo. E enquanto nós, cristãos e não cristãos, não aprendemos isso, nós estaremos vivendo a exacerbação das diferenças mais irrisórias entre qualquer um de nós. Pense nas suas dificuldades relacionais. Todas elas têm origem em questões pecaminosas, sejam elas quais forem. No entanto, o Evangelho diz: perdoe. Algumas pessoas são maldosas, é verdade, algumas pessoas são maldosas, e algumas pessoas aparentemente são mais maldosas que outras. Mas é interessante saber que nesse contexto Jesus diz: se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Porque é melhor andar 2 milhas do que perder o relacionamento. Porque você anda 2 milhas, e andar 2 milhas talvez tire de você 10, 20 minutos do seu dia, mas poupe anos e anos e anos de um relacionamento quebrado. E às vezes, quando nós olhamos para alguns relacionamentos que nós perdemos, dá vergonha de ver que os perdemos por idiotice. E ainda assim vivemos na época em que algumas pessoas simplesmente dizem: deixa que o tempo cura. O tempo não tem capacidade de curar absolutamente nada. Só o perdão restaura e cura relacionamentos. A gente sabe muito bem como nós somos. Se você deixar o tempo cuidar, ele vai gerando, segundo a Bíblia, raiz de amargura. E são raízes que vão tomando conta do nosso coração e vão envenenando o nosso coração. De uma tal forma que pode ser que 10 anos depois a gente não suporte nem mais ouvir o nome da pessoa. O perdão cura isso. E eu já disse aqui uma vez, o perdão é algo extremamente libertador. Porque se você já teve alguém que você odiou ou odeia, há um problema nisso. Você transformou aquilo num fantasma. E eu não sei se você já notou, se você odeia alguém com todas as forças, você faz daquela pessoa um companheiro seu. Se você odeia alguém, aquela pessoa vai dormir com você. Porque às vezes você coloca a cabeça no travesseiro e você lembra da pessoa. Ela está lá com você. Você sonha com aquela pessoa. Na verdade você tem pesadelo. Você acorda, vai escovar os dentes, você olha para o espelho, vê você e pensa na pessoa. Você vai trabalhar e pensa na pessoa. É fantasma. Só uma forma de matar fantasmas. Perdão. Por isso, quando a gente perdoa, a gente tem um ato de amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Para que as coisas voltem a ser como deveriam ser. Para que as coisas voltem a ser como Deus planejou. E as consequências do pecado, mais uma vez, sejam destruídas na cruz de Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Senhor, ajuda-nos a ter relacionamentos para a glória do Teu nome. O Senhor sabe que nós temos uma capacidade absurda de estragar tudo, todo tipo de relacionamento. Nós, como seres humanos, fazemos isso desde o Éden, e temos feito ainda hoje. Queremos pedir que o Senhor faça-nos compreender a Tua palavra e ver como o Evangelho restaura tudo isso, como na cruz todos são um, porque nós reconhecemos que todos somos indignos
Todos somos pecadores, ninguém presta, só o Senhor presta, só o Senhor é digno, só o Senhor merece todo o louvor. Assim ninguém tem direito de achar-se superior a ninguém. Porque o único que tinha direito de fazer isso, Cristo Jesus, morreu em nosso lugar. Humilhou-se como exemplo para cada um de nós. Ajuda-nos a viver conforme Jesus. Ajuda-nos a compreender a bênção disso. Nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.